Então, final dos anos 90, a gente teve, assim, uma onda ufológica muito grande, né? A partir do ano de 1995 até 1999, que foi o boom ufológico, né? Teve muitos casos nesse ano. Houve muitos casos também no sul, principalmente aí nessa área onde você teve o avistamento. Mas tem alguma explicação de por que teve isso nos anos 90? O que acontece? O fenômeno, ele, vez ou outra, atua em ondas. A gente fala ondas ufológicas. Padronizar assim, uma periodicidade a gente não tem como. Tem alguns pesquisadores que falam que é de 5 em 5 anos, quando Marte está próximo da Terra, mas é tudo especulação, tudo conjecturas que eles fazem. Às vezes coincide de ocorrer essas ondas, essas aparições em massas, às vezes não. Então eu prefiro entender que eles, quando vêm para cá e acontece essas ondas, é porque existe algum tipo de operação científica da parte deles, e aí você tem uma série de avistamentos em várias partes. Por exemplo, se for no Brasil, uma onda no sul do país, por exemplo, então vai ter várias cidades sendo sobrevoadas, tendo aterrissagens e abduções, que seria a captura, né, de seres humanos que são levados a bordo desses objetos voadores não identificados, e lá eles passam por experiências, né, coleta de cabelo, de unha, de pele, experiências genéticas também, coleta de sangue, de óvulo, de esperma. Então é um fenômeno muito agressivo quando ocorrem essas ondas. Tem um pesquisador amigo meu chamado Rogério Porto Breyer. Ele é de Gravataí, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele se especializou em trabalhos ortotênicos. Que isso? Ele pega os casos ufológicos, pontua em cima de um mapa e cria linhas imaginárias, linhas ortotênicas. Então ele consegue descobrir com o trabalho dele que, por exemplo, quando um determinado... Vou falar de São Paulo, que é a minha área, eu estou mais inteirado. Quando ocorrem no interior de São Paulo alguns avistamentos, as linhas convergem para o litoral. Então, por exemplo, que esse mês começa a aparecer no interior de São Paulo. Você já fica antenado que dentro desse mês ou no próximo mês eles já começam a pousar e ser mais agressivos no litoral paulista. E esse conhecimento já foi usado para pegar a aparição? Já. Quando? Quando a gente estava bem atuante lá no GUG, no Grupo Ufológico do Guarujá, no litoral paulista, a gente trocava figurinhas com o Rogério Porto Breyer, lá do sul. Justamente ele tinha esses dados e falava: olha, fica atento aí, que daqui a pouco deve estar acontecendo alguma coisa no litoral. Um caso para exemplificar é o caso do pouso do OVNI que ocorreu em São Vicente, isso em 1995, em agosto. E meses antes houve várias aparições no interior de São Paulo. Depois começou a aparecer em Guarujá, na praia ali de São Vicente, né, na parte do rio Piaçabuçu, até que 2 pescadores lá, voltando depois de um dia de trabalho, tinham recolhido as redes, colocado no barco. Eles estavam vindo pelo esse rio Piaçabuçu, e aí um objeto avermelhado se aproximou da embarcação deles. Estava o Fernando Bezerra e o Wilson de Oliveira, eram 2 pescadores. E aí eles viram aquele objeto se aproximando, o objeto jogou um foco de luz em cima do barco, da embarcação. O motor da embarcação parou na hora, que é o efeito EM, que a gente fala, efeito eletromagnético, que causa a parada do funcionamento do barco, e aí já caracteriza esse caso como um caso de 2º grau, porque houve essa interferência. Não só isso, depois deles terem sido expostos àquele raio de luz, né, do objeto que estava em cima da embarcação, eles olhando detalhes, né, do objeto, era um disco com cúpula, tinha 4 pés, né, que eram
trem de aterrissagem. Mas isso tudo é descrevido por eles, pelos pesquisadores, pelos pescadores. Né? Isso, descrito pelos pescadores. Eles que tá. E aí, eles olhando aquilo, né? O Fernando tentando fazer o barco pegar, porque morreu, apagou. O Wilson de Oliveira, com medo, entrou embaixo das redes no convés da embarcação, com medo lascado, e o outro lá tentando fazer pegar, até que o objeto saiu de cima do barco e começou a se dirigir para a Ilha do Major. Como é uma área de mangue, ali assim, logo na beira da Ilha do Major, e é uma ilha que não tem casa, né? Uma ilha desabitada. Uhum. Eles viram que os caranguejos nas tocas começaram a sair. Por exemplo, quando tem... Quem mora lá no litoral sabe disso. Quando tem trovoada, né, e relâmpago, os caranguejos saem da toca, começam a brigar, e aí é a época mais propícia para você pegar os caranguejos. Então, a luz do objeto voador não identificado era tanta que os caranguejos saíram, acho, pensando que era algum raio, alguma coisa assim. Eles conseguiram até observar isso. Aí o objeto foi adentrando na ilha, aproximadamente uns 15, 20 metros, o objeto foi aterrissando. Nisso que o objeto aterrissou, ainda ficou aquela luz, eles não conseguiam ver mais por causa da vegetação. Aí ele percebeu que a chave do barco voltou o motor a funcionar. Aí eles, perna para que te quero. Foram até em casa, tremendo, contaram para suas esposas, né, o que tinha acontecido. Não conseguiram dormir naquela noite e aí já começaram a passar mal. Tiveram náuseas, vômito, diarreia. E aí, assim que amanheceu, o Fernando Bezerra pegou uma arma, botou na cinta e foi juntamente com o Wilson até o local. Que ele falou, se esse negócio tá lá, nós vamos, né, agora chegar perto e ver o que é isso aí. E aí eles aportaram o barco, desceram na ilha, foram caminhando, chegaram lá, tinha uma marca de 5,5 metros de diâmetro, com a vegetação toda chamuscada e amassada, em sentido, se não me falha a memória, anti-horário. E ao redor dessa marca, haviam 4 marcas de sapatas, que é o trem de aterrissagem do objeto. Eram marcas retangulares de aproximadamente 20 por 25. Tem imagem disso? Tenho, vou te mostrar, eu trouxe. Tá. E aí, o que aconteceu a partir daí? Eles viram a marca, não viram as marcas de sapata inicialmente. Quando eles viram a marca, eles resolveram sair dali, chamaram o jornal A Tribuna, repórteres do jornal A Tribuna, que entraram em contato com a gente, chamaram para que a nossa equipe de investigadores de campo fosse para lá. Eu fui, e aí nós chegamos lá e começamos a fazer toda a investigação. E foi aí que a gente encontrou uma das sapatas, aí começamos a olhar em volta daquela marca, chamou o outro pé, os 4 pés. E eu arranquei isso do solo depois que a gente fez. Fizemos moldes de gesso, analisamos para ver se não tinha radiação, né? Que você não é louco também de já ir mexendo no negócio, sair botando a mão, né? Então vimos lá com o contador Geiger que não tinha radiação e tal, mas coletamos a amostra de solo de dentro e de fora da vegetação para fazer análise de pH, de esterilidade ou superadubação do solo, isso a posteriori. E aí, deu alguma coisa estranha? Esses... Deu alteração no pH e uma chapinha que nós achamos lá no local de metal, não sei como que foi para lá, mas já era de algum tempo que estava lá, a gente encontrou um índice de eletromagnetismo muito forte nessa tampinha, além do normal, do que seria o normal ali se ela tivesse ficado exposta ao tempo. Eu vou ver se eu te mostro aqui algumas fotos. Tá. Isso significa o quê? Ter essa alteração no pH e esse nível de... A primeira... Estava por cima ainda. Parece que não foi nem combinado isso. Era a primeira. E era o primeiro pacotinho aqui que eu trouxe esse caso. Eu te falei que o jornal A Tribuna teve lá, né? Então o jornal A Tribuna na época... esse aqui é o da época de 95. Aqui, ó. Pescadores garantem ter visto OVNI em São Vicente. E aí eu tenho as fotos, né? Das marcas, aquela marca de 5,5 metros
de diâmetro, tá aqui. São as matérias, eu vou mostrar a foto agora. Foi isso aqui? Esse aqui é as marcas das sapatas, o trem de aterrissagem do objeto voador não identificado. Isso aqui é um desenho que foi feito pelo Fernando do objeto que eles viram. É um típico disco voador. Essas aqui são as fotos, então, do como ficou o terreno lá depois. Foi? Tá. Deixa eu ver agora esse aqui. Esse aqui é o desenho que o Fernando Bezerra fez. Um retrato falado do que ele viu, né? Isso. Ele mesmo desenhou? Ele mesmo. O Fernando é esse aqui de camisa branca e o Wilson é o de camisa listrada aí. Eu tô no barco aí, você nem vai me reconhecer que eu era muito magrelo naquela época. Horrível. Mas qual é o do meio aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Qual que é? Esse aqui, ó. Ah, o do meio. Acertei, pô. Esse aí, ó, de camisa branca aí. E vocês conseguem, sei lá, criar uma teoria de por que eles estavam aqui? Por que eles fizeram isso? Existe alguma ideia? Foi justamente dentro dessa onda, né? Quando começou a onda no interior de São Paulo, logo em seguida começaram os pousos e os avistamentos no litoral paulista. E olha, isso aqui é interessante. Esse caso ele aconteceu no dia 1º de outubro de 95. E a gente tem um outro caso também, que aconteceu no bairro Japim, alguns minutos antes, pelo menos aí uns 10 minutos antes da aparição deles, né, que os pescadores viram. E o objeto que foi desenhado também por essa outra testemunha no bairro Japim coincide exatamente com o desenho que o Fernando Bezerra fez. Só que ele viu seres também. Isso foi próximo a um colégio que tem lá no bairro Japim. Ele viu a nave e viu seres. Depois essa nave seguiu em direção ao rio Piaçabuçu, a Ilha do Major ali, onde justamente estavam os pescadores. Ou seja, são testemunhos diferentes que convergem para um mesmo tipo de objeto, um mesmo caso, o que reforça a autenticidade desse caso aí. Inclusive o próprio History Channel, né, teve entrevistando a gente, entrevistando os pescadores. Eu tive 20 anos depois no mesmo local e no local não nasce mato. Não nasce mato? Não. Morreu tudo lá nesse local onde houve o pouso do objeto voador não identificado. Que eu ia até perguntar, né? Fazendo advogado do diabo aqui, não podia ser um monte de bicho que ficou ali em cima por muito tempo e amassou a mata? Mas se não nasce mata até hoje, lá não é um bicho. É uma ilha desabitada, não ocorre nada lá. O que tem lá é caranguejo. Você não pode ter aves, né? Alguma coisa assim, mas animais grandes você não tem. Esse aqui, me explica isso aqui, eu não entendi. Esse aqui é a marca da sapata. Se você pegar o desenho do... Tipo um carimbo. Tipo fez no barro. O pezinho do OVNI, na hora que ele assentou naquele solo, ele decalcou. Só que eram 4. Os 4 não têm o mesmo decalque. Ou seja, deve ter algum dispositivo nessa estrutura do trem de aterrissagem que ele se adapta ao terreno. A gente mediu também o peso dessa aeronave. E aí deu, no máximo, aí 100 quilos, que geralmente um objeto enorme, como foi visto, ele deveria ter muito mais, 1 tonelada ou, sei lá, centenas de quilos, não só apenas 100. Então, o que a gente supõe aí? Que o objeto apenas se apoiou, percebendo que o terreno era mole, que é um terreno de mangue, aquela lama, então ele só deu aquela assentada. Isso aqui é um carimbo do formato do trem de pouso. É o trem de pouso. E aí o que a gente fez? A gente arrancou, com uma enxada, eu cavei, arranquei, coloquei numa caixa de uva, arranquei as 4. Depois que a gente fez a pesquisa, uma delas eu tenho preservado até hoje, que a ideia é colocar no museu. Eu estou trabalhando agora num projeto, vai ser o projeto da minha vida, de fazer um museu em São Paulo ou em qualquer outro lugar, onde a gente exponha esses materiais advindos de OVNIs, inclusive fragmentos, né, de objetos voadores não identificados, marcas de pouso, amostras de solo, alguma coisa que sofreu algum tipo de evidência, queimadura, né, desses objetos. Qual é o principal medo que
que existe nesse sentido, assim, se a gente falar para os caras lá que existe ET, qual é o impacto que vai ter na vida humana isso? Na cultura, na religião? Vocês têm alguma projeção? Então, isso aí está diretamente interligado o porquê que os governos e militares acobertam, escondem do público e não reconhecem a origem extraterrestre, alienígena do fenômeno OVNI. Então, quais os principais motivos do acobertamento? Um deles é a geração de pânico. Se eles admitem que existe o fenômeno e que, em algumas vezes, como já ficou constatado, esse fenômeno é agressivo e pode gerar morte de animais, de seres humanos, faz mutilação aqui, mutilação ali, fazem implantes, né, nas pessoas, ou seja, usam as pessoas como cobaias humanas, esse pânico generalizado poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos militares. Colapsa tudo, ia colapsar tudo. Vai tudo. Isso, ia colapsar. Além disso, existe um interesse bélico em cima dessa tecnologia superior aí dos OVNIs. Ou seja, qualquer potência que tenha essa tecnologia, através de uma engenharia reversa ou algum estudo, ele desmonta o disco voador lá extraterrestre, ou alienígena, sei lá de onde que for aquilo, e transforma numa tecnologia terrestre para dominar outras nações, seja belicamente, seja com uma tecnologia mais avançada. E isso os Estados Unidos está interessado. Então, o poder que isso gera também faz com que eles acobertem. As convulsões religiosas também, que você citou, é um outro fator também do acobertamento. Porque a maioria das pessoas foram doutrinadas em várias religiões que estamos sozinhos no universo, né? Deus criou só a gente aqui, criou o universo todo, né? Só para a gente contemplar. Santa ignorância nossa, né? Egoísmo, egocentrismo do ser humano. É inadmissível a gente pensar tão pequeno assim que Deus ou a força criadora, ou seja lá o que a gente queira dar de nome, né, para esse criador de todas as coisas, ele não desperdiçaria, acredito, tempo, espaço, né, fazer esse universo tão grande que tem sistemas e estrelas e sóis e planetas que a gente nem enxerga a olho nu, simplesmente fazer para a gente não enxergar, se a gente fosse o principal motivo de toda a criação. E você não acreditar na vida fora da Terra é limitar também o poder criativo desse Deus, desse Criador. Existe um medo de se admitir que existe vida fora da Terra, de que todas as pedras fundamentais da vida humana elas vão acabar se enfraquecendo, né? Que a gente está sozinho e toda a história da religião e tal. Se a gente lidar com essa ideia de que a gente não é o centro do universo, ou que só não tem vida, que a vida existe em outros lugares, deve ser um ponto na existência humana que vai mudar muita coisa, e talvez isso também gere um colapso. Isso, então, existencial da humanidade. Isso, e o colapso existencial religioso, ele seria também de difícil controle. Imagina, um monte de pessoas crentes aí que acreditaram que estavam sozinhas e, de repente, acreditam que existem outros seres mais evoluídos ou não, convivendo, né, e que podem futuramente até interagir com o nosso planeta, ou a gente sair daqui e ir para outro lugar. Tanto isso é verdade que algum dia, ou sabe lá quantos anos que vai demorar para isso acontecer, mas algum dia acontecerá, que as agências espaciais estão interessadas em pesquisar não só o sistema solar, mas depois está mandando coisas mais para fora, para os exoplanetas, né? A astrobiologia, por exemplo, procura vida de alguma forma nesses exoplanetas também. Então, você veja que a ciência, ela demanda tempo, dinheiro, recurso tecnológico, astronômico, para poder
tentar provar esse tipo de coisa, porque é algo que eu acredito que falta pouco para se comprovar esse tipo de coisa. Não vou te falar que de repente vou encontrar lá um ser igualzinho a gente. Que tem, porque pelo menos nos casos ufológicos são descritos tipologias de seres que são parecidos conosco. Então deve ter. Assim como outros também bem bizarros. Ou humanoides, né? Aqueles baixinhos, cabeçudo, com olho preto, que eles chamam de greys, né? Essa ideia, ela não vem do cinema? Ela vem de aparições mesmo? Vem de casos, né? Então, o Jader Pereira era um ufólogo brasileiro, já falecido. Ele foi um dos primeiros brasileiros que instituiu uma tipologia de seres. Tem até um livro que ele escreveu que tem baseado em vários casos de terceiro grau, né? Que são contato com seres, onde ele traça ali algumas tipologias. O norte-americano, um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o J. Allen Hynek, né, que foi consultor do filme, inclusive, do Spielberg, aquele contato imediato de terceiro grau. O Hynek, ele também criou uma tipologia. Então tem o tipo alfa, que é esses baixinhos, tem o tipo beta, que é parecido conosco, que botar um terno aí entra na festa tranquilamente. Geralmente eles têm as feições belas, né? Aqueles loirões lá, com a pele lisinha, né? Deve fazer algum tratamento bem legal. Né? Os betas são 15% dos casos. Os baixinhos, feinhos, que é o tipo alfa, que é o grey lá, 80% dos casos. E 5% dos casos são seres bizarros, né? Então tem o alfa, beta e o gama. O gama aí estaria o ET de Varginha, né? Aquela criatura de Varginha, com olho vermelho, calombinho, seres com o corpo todo coberto de pelos, seres robóticos, energéticos. E isso que eu queria te perguntar, existe algum relato desses seres energéticos? De ser só uma energia, não ser necessariamente um ser, uma civilização que seja tão avançada que eles se tornaram energia? Então, que eles são. É uma conjectura, é uma possibilidade. Sim. Agora, eu vou colocar lenha na fogueira aqui. Alguns casos, nós que pesquisamos, e a testemunha viu algum ser desse tipo que tentou tocar, mas não conseguiu tocar, a mão ultrapassou, nos leva a crer que poderia ser uma espécie de holograma. O ser fica bonitinho, quietinho, protegido, sem correr risco nenhum dentro da nave, projeta uma imagem 3D que interage normalmente com você como se fosse uma pessoa. Só que ela não está correndo risco nenhum. Tanto é que as testemunhas, quando foram tentar pegar ou passar a mão, não pegou nada. Passou no meio daquela... Como se fosse um fantasma. Como se fosse um fantasma. Cara... mas aí pode ser alguma coisa parecida com um holograma. Eu me pergunto se não tem uma civilização aí fora daqui que conseguiu chegar no nível de operar energias apenas. E o ser nem existe mais. É só a energia, só a consciência que existe. Não é mais a carne, o osso, a estrutura física. Existe algum relato sobre isso? Ou aí é fantasma? Então, pode ser que tem, entendeu? Tem casos que geralmente é só essa silhueta mesmo, energética. Eu estou até procurando aqui uma tabela, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Essa aqui é uma tabela mais simples, né, de algumas tipologias, então tem de tudo. Baseado em relatos de pessoas que viram. Baseado em relatos mundiais, né? De pessoas que já viram esse fenômeno. Esses relatos, eles são feitos pela hipnoterapia ou tem relatos que o cara lembra de tudo, sem precisar regredir? Na maioria dos casos, ele não lembra. Aí precisa de hipnose, que também não é uma técnica totalmente confiável, mas ajuda bastante. Agora, alguns casos a pessoa lembra perfeitamente. Consciente, sem precisar fazer regressão? Conscientemente, sem precisar fazer regressão. E quais são os casos de contato, assim, de comunicação, de diálogo? O Gray, que é o 80% dos casos, é assim. O clássico aqui. O clássico. É esse tipo aí. Vou botar aqui. Lembra que tinha um lateral direito do Grêmio que se chamava Rui Cabeção? Lembra dele?
Dá pra ver aqui? Dos casos de relatos, eles são relatos violentos ou são amigáveis? Porque eu tava vendo um documentário ontem que fala sobre um cara que foi abduzido. E eu não lembro direito como é. Tu acha que tu vai saber qual é a história. Que os caras consertaram o carro dele. Que os ETs consertaram o carro dele, tinha parado. Que tinha dado um curto-circuito lá. A nave passou por cima, deu um curto-circuito, eles abduziram ele com o carro, consertaram o carro e devolveram o cara. Não sei se tu conhece esses relatos. Então, de cabeça, não são tantos casos. Então, a maioria é coisa agressiva, de conflito, ou é meio a meio com amigáveis também? Então, tem dos dois tipos. Tem tanto amigáveis, por exemplo, é mais raro, tá? Esse tipo amigável. Tem um caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, que o policial estava com a mão machucada e aí, quando o objeto passou, ele ficou exposto àquela luz, houve uma cicatrização do machucado bem acelerada. Uhum. Tem um caso em Sumaré, naquela região que foi pesquisado pelo CPEX. A menina, ela estava praticamente cega, já usava aqueles óculos de garrafa, teve um contato com os seres, né? E os seres mexeram nela tudo. No dia seguinte, ela não estava usando mais óculos, nada. Uhum. Disse que estava enxergando perfeitamente. Levaram para o oftalmologista para avaliar, já que ela tinha vários exames, né? Que estava com a vista totalmente perdida. E simplesmente a vista dela estava 100%. Que loucura. Depois, eu tenho os laudos, tenho esse caso também nos meus arquivos. Então tem alguns casos que às vezes ocorre um benefício, pessoas que já foram tipo operadas, mas é mais raro. Os casos também de agressão, eles não têm um percentual também tão grande, mas acontecem. Por exemplo, houve no Pará, na década de 70, o que eles chamavam de fenômeno chupa, ou fenômeno chupa-chupa, ou luz vampira. E o que era isso? Era um fenômeno luminoso que aparecia, corria atrás das populações ribeirinhas, ou então se aproximava das casas. As casas lá na região do norte do país eram feitas de tábuas com frestas. E o pessoal dormia em redes. Então ele jogava tipo um foco de luz na pessoa, a pessoa ficava paralisada, sentia uma queimação e depois aparecia com algumas feridas. Eu tenho até um livro bem interessante. Vou até te mostrar que tem foto dessas pessoas que eram atacadas. O primeiro livro que foi escrito sobre isso, ele tem até um nome específico aqui, ó, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que ele foi escrito pelo Daniel Rebisso Giese. Tem foto aqui dentro? Tem, eu vou te mostrar aqui a da pessoa atacada, e tem inclusive fotos aqui que foram tiradas do fenômeno. Isso aqui é uma das vítimas atacadas, Aurora Fernandes. Então ficava essas marcas como se fossem agulhadas e depois a pele descamava, né? A pele da pessoa descamava. Isso aí, várias mulheres foram atacadas e homens lá, né? Geralmente o homem era no pescoço ou no braço. Uhum. E as mulheres geralmente acima do seio. E isso era coletado o quê? Algum tipo de sangue, material líquido dessas pessoas. Isso começou a gerar um pânico generalizado. O pessoal que vivia da pesca lá já não saía para pescar porque eram atacados por essas luzes misteriosas. Aí a delegacia de polícia, né, os órgãos de segurança pública resolveram comunicar o primeiro comando aéreo do Pará, que era a aeronáutica, e o primeiro comando aéreo, destacou um militar chamado Capitão William G. Holanda, juntamente com o Sargento Flávio e sua equipe, para que fosse investigar esse fenômeno. Eles ficaram investigando, chegaram a tirar centenas, mais de 500 fotografias do fenômeno, filmaram em Super 8 colorido, preto e branco, geraram centenas de páginas de documentação para a aeronáutica a respeito desse fenômeno e não chegaram a uma conclusão lógica. Ou seja, não era nenhuma atividade comunista dos russos, né? Já que era a década de 70, se pensava muito nisso. Não conseguiram saber o que era isso. Até que
a própria equipe de militares começou a ter contatos com esses seres e as naves durante as vigílias que eles faziam durante essas noites em que o fenômeno estava se manifestando. Só para você ter uma ideia, o fenômeno começou em 76, em Belém, migrou para o Maranhão em 77, aí durante 77 ele migrou depois para o estado do Pará, Colares, Ananindeua, várias regiões ali, e depois ele foi para a região amazônica. Aí já nos anos de 78, 79, 80, 81, 82, 83, até 84 ele ficou na região amazônica, do Amazonas, estado do Amazonas, atacando várias pessoas. Isso saía nos jornais. Tem um livro do Carlos Mendes, esse aqui, ó, chama Luzes do Medo. Aqui atrás tem vários jornais que foram publicados na época, tem algumas folhas aqui, ó. Luz e pavor nas noites vigienses, de vigia, as evoluções dos objetos no céu de vigia, luz no céu de Belém, rota dos discos voadores. Então o pessoal fotografava, professora e policial, as novas vítimas do estranho foco, que eles chamavam também de foco. Então foram várias notícias. Disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro, disco voador em Belém, apareceu na Pedreira. Então foi um fenômeno que gerou assim um pânico generalizado, que a Força Aérea teve que ser acionada e ela chegou a fazer algumas fotos. Aqui são fotos da aeronáutica e também teve alguns vídeos, né, que foram feitos naquela oportunidade. Eu acho que eu tenho aqui um material bem legal sobre isso. O cachorro não late mais, foi atingido pelo foco. Tinha de tudo, né, naquela época. Eles podiam ir no meu bairro lá. Olha aqui, ó. Esse aqui é algumas fotos, tá? Que a aeronáutica tirou desse fenômeno luminoso que aparecia naquela época. Esse aqui foi um piloto da Varig também, durante aquela época, fotografou um objeto de dia. Isso aqui são documentos oficiais da aeronáutica também que retratam a respeito desse fenômeno lá no norte do nosso país. E esse relatório aqui, isso aqui é interessante, eu consegui com um agente no Maranhão, um relatório de 82 que fala da participação de um agente militar norte-americano, John. Ou seja, teve um determinado momento em que o governo brasileiro ou acionou, ou os americanos ficaram sabendo e foram para lá e começaram a trabalhar conjuntamente com a equipe de militares da Força Aérea Brasileira. E hoje a gente sabe que até agentes do extinto SNI também participaram das vigílias. Nesse livro aqui, ó, escrito pelo Jorge Bessa é esse aqui, ele foi um agente do SNI, ele escreveu esse livro, Discos Voadores na Amazônia, a Operação Prato, onde ele cita a participação dele, juntamente com o capitão Uranger, numa vigília, onde eles viram um objeto enorme, parecendo uma bola de futebol americano. E o fenômeno, ele não parou. Aqui, ó, aqui é um desenho que até dessas testemunhas me presenteou quando eu estive lá. É um desenho que ele fez em 77 mesmo. Você vê aí que o papel é bem velho, né? E os seres, eles tinham essa configuração aí. Geralmente tinha capacete, os olhos negros. Olha só aqui mais um desenho, ó, desses seres que apareciam. Às vezes eles jogavam um raio paralisante também nas pessoas. Já teve algum relato de conflito armado, troca de tiros com seres? Durante essa Operação Prato, teve um caso no Amazonas em que um matuto ali, um caçador que tinha uma espingarda, ele se sentiu ameaçado por um desses objetos. Ele deu um tiro de espingarda e caiu um pedaço desse objeto voador não identificado, que ele lembra e relatou, até saiu nos jornais, que parecia uma espécie de borracha preta.
meio esquisita. E aí depois vieram o pessoal da delegacia e da aeronáutica e recolheram aquele material e levaram embora. E sumiram com o negócio. No sul de Minas, agora recentemente, gravando em vídeo o depoimento de um recruta que esteve a 1,5 metro da criatura durante uma das capturas. Foram feitos 3 dias de capturas iniciais. Foi no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96. O que ele falou nesse depoimento? Então, no depoimento, que eu ainda nem publiquei no canal lá, mas a gente vai publicar no momento oportuno, ele fala que a criatura, né, era daquela forma mesmo que as meninas descreviam, né, marrom escura, tinha um cheiro muito forte, parecendo amoníaco, tinha aqueles calombinhos na cabeça, ela tinha 3 dedos, né, nas mãos e nos pés também, algo bem diferente. Inclusive ele chegou a fazer um desenho. Eu acho que eu tenho o desenho aqui para te mostrar. Isso aqui é uma pequena pasta de Varginha. Vamos ver, deixa eu trocar aqui. Eu tenho bastante coisa, né, sobre Varginha, mas inclusive tem até uma foto aqui com o Petri, mas não é seu parente, não. Esse aqui, ó, Luiz Petri, que era do Fantástico. Esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues, né? Mas o desenho que esse militar fez é esse aqui. Ele chegou a fazer o desenho da criatura que ele capturou. Isso aqui é recente, esse desenho? Recentíssimo. Foi esse ano. Esse ano ele desenhou? Esse ano que ele tomou coragem de gravar ali, entendeu? Eu tenho outros desenhos. Esse aqui foi de julho de 96. Foi um militar da ESA que mandou essa carta para nós. E ele chegou a fazer o desenho da criatura. Sempre você vê que é bem parecido. Deixa eu ver esse aqui para mostrar na câmera. Esse aqui é recente também? Não, esse aqui, ó, 22 de julho de 96. Foi uma carta que esse militar mandou. Deixa eu pegar aqui. E ele falou que ele participou de uma operação Pente Fino no Rio Verde, porque tinha umas criaturas soltas lá. Tá, então essa carta aqui o cara escreveu na época? Na época, em 96. Tá, ó, e 22 aí... 22 de janeiro, olha, 22 de julho de 96. Então mas ele mandou uma carta assim porque ele queria dizer a verdade. Ele não podia falar isso aí. Não, olha o que ele fala, ó. Prezado pesquisador, né? Endereçado ao GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, Edson Boaventura Júnior. Sou militar da ativa da Escola de Sargentos das Armas de Três Corações e tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. No final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro, mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha, no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente, não posso me identificar nesse momento. Aí ele botou só umas iniciais. E isso aqui é o desenho, né, que foi feito com base na descrição das meninas naquela época que viram no terreno baldio. Que é bem parecido com isso aí também. Isso aqui é mais moderno, esse desenho, ou é daquela época? É daquela época também. Tá bem feito. Né? Daquela época. Os desenhos, por exemplo, os primeiros desenhos que foram feitos naquela época eram esse. Ó. Esse aqui foi uns desenhistas dos jornais lá de Varginha, repórteres, né, que
acabaram fazendo com base no depoimento das meninas. Uhum. Como é que era essa história mesmo? As meninas foram as primeiras a ver os seres, né? Na verdade, não. Na verdade, não. Elas viram à tarde. Como que começou? Um objeto voador não identificado, ele caiu. Durante a noite, na madrugada, né, do dia 19 para 20, já era dia 20 praticamente, um casal de ruralista lá, um chamado Eurico de Freitas, outra Oralina de Freitas, viram um objeto em formato de submarino, soltando fumaça, como se tivesse avariado, passando bem baixinho no pasto. E aí o gado ficou meio que apavorado, correndo de um lado para o outro, e eles foram vendo até aquele objeto desaparecer, né, a distância, assim, porque tinha uns matos também, e na direção lá do bairro Jardim Andere, né? E logo pela manhã, no Jardim Andere, algumas crianças começaram a jogar pedras numa criatura que parecia uma espécie de macaco, que era isso daí, que elas imaginaram, né? Um bicho estranho, parece um macaco. Ficaram jogando umas pedras. Aí alguns moradores ligaram para o corpo de bombeiros, porque é o corpo de bombeiros que captura bicho, né? Assim, bicho selvagem, abelha, né? Essas coisas. E aí o corpo de bombeiros foi lá com luvas, redes, desceu um barranco. Esse barranco aqui, ó, que estão nas fotos. Esse barranco aqui, ó. Eu tô aqui em cima. Eles desceram por esse barranco. Aqui uma simulação do corpo de bombeiros. E eles capturaram uma dessas criaturas. Essas histórias são todas baseadas em relatos. Em ligações à polícia, o que os policiais falaram, o que os bombeiros falaram. São mais de 100 testemunhas. Militares, civis, que tiveram algum tipo de envolvimento. A passagem das criaturas também dentro do corpo, aliás, do hospital. Né, teve até um médico que acabou dando um depoimento para um outro médico norte-americano que esteve lá, que é o Dr. Roger Carleir, falando a respeito que ele tratou de uma fratura na perna de uma dessas criaturas. E que a cicatrização foi algo extraordinário. Em 24 horas estava totalmente cicatrizado e era uma fratura exposta. Isso foi descrito nesse livro aqui, ó, que é o livro UFO Crash in Brasil, do Dr. Roger Carleir. Então tá descrito. O médico que falou com o médico. Isso. Tá. Ele é um médico norte-americano, ele esteve participando assim das investigações do caso Varginha, teve lá na época, e como ele é médico para médico, acabou falando lá nos termos técnicos, dando detalhes, e tem detalhes incríveis aí, inclusive de interação, como se fosse uma espécie de comunicação com a criatura, através do olhar, não verbalmente, mas talvez telepaticamente, ou nessa interação. Ele disse que via várias imagens de coisas e tinha vários pensamentos que ele chegou a ficar com dor de cabeça. Ele enxergava no próprio... Dentro da mente dele, ele enxergava o que o cara estava falando. Enxergava como se fosse uma televisão, imagens. E ele fala o conteúdo dessa alguma coisa assim. O que ele estava tentando falar pro médico? Várias coisas. Aí tá nesse livro aí. Mas tem algum detalhe, uma comunicação que ele tá tentando fazer com o médico? O que ele tava pedindo socorro? Tava pedindo para ser salvo? Esse aspecto também de empatia, né? Na hora que ele olhou para a criatura, ele viu que a criatura estava sofrendo. Eu não sei se porque os militares chegaram a atirar numa dessas criaturas. Tem um relato de um morador lá do Jardim Andere que disse que houve uma patrulha, desceu um grupo de militares, de repente ele escutou um tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e depois os seres subiram o barranco com aqueles saco de campana. Um deles estava se mexendo e outro inerte. Então provavelmente o tiro que ele ouviu foi da morte de uma dessas criaturas. Depois nós tivemos um outro depoimento de uma pessoa que estava lá dentro dessa operação e que disse que o próprio militar ficou assustado ao ver essa criatura e aí sacou o armamento e
mandou bala. Eles relatam em algum momento que houve uma resistência por parte das criaturas? Em nenhum momento não houve, não. Não teve resistência por parte das criaturas. Só tentaram fugir, mas na hora da captura se deixaram capturar. E isso nos levou a uma conjectura de que o que foi pego, né, o que foi capturado pelos militares teria sido uma espécie de cachorrinho do ET. Um animal biológico treinado, talvez um robô biológico, que faz determinadas funções, mas não o chefe, não o tripulante principal da nave. Esse que foi pro hospital não era o ET, era um cachorro? Não que fosse cachorro. Eu usei cachorro como se fosse claro. ser submisso mas a uma outra tipologia. Esse é o que foi pro hospital. Que mandava. Esse que foi que é o cachorrinho, entre aspas. Os que foram pegos foram todos esses inferiores. Entendi. E o que aconteceu com o chefão? Então, esses eu acho que a nave deve ter vindo, como teve vários revoadas lá de objetos, deve ter resgatado esses antes dos outros. Os outros ficaram para trás. Mas aí eles chegaram a tentar voltar para pegar esse. Só que já era tarde demais. Tem um relato, por exemplo, de uma senhora que estava de acompanhante no Hospital Humanitas, da mãe dela, que estava com um problema de câncer lá e tal. E depois ela veio até falecer. Mas nesse momento em que ela estava, durante uma noite, um desses objetos chegou próximo da janela. E aí foi pânico generalizado, as enfermeiras correndo. E depois aí ficou o comentário, né, que as enfermeiras falando, deve ter sido por causa daquele bicho que passou aqui. Aí comentou que tiveram que incinerar, né? Eles aí conversaram lá com a mulher. Tiveram que incinerar a roupa de cama, porque ficou uma substância esquisita, que era meio oleosa do corpo daquela criatura. E aí tiveram que queimar a roupa de cama, né? Incinerar. E aí esse objeto ficou ali passando, mas depois foi embora. Ganhou altura e desapareceu. E os resultados quiseram ver o que era aquele bicho, né? Fizeram um experimento, uma ciência por trás. Tem alguma divulgação do que foi descoberto? Não há divulgação dos resultados, mas o que a gente apurou é que a criatura morta, uma morta e uma viva, foi para a Unicamp, e o Badan Palhares e o Corradinho Médici tiveram acesso a essas duas criaturas. E o Badan chegou a fazer a necrópsia com a criatura morta e fazer alguns testes com a criatura viva. Tem um médico também, que eu sei o nome dele, conheço, que ele chegou a ver a criatura antes dos americanos levarem. Vários médicos que estavam ali disponíveis antes dos americanos levarem foram chamados e puderam observar, mas não analisar assim complexamente a coisa. Deram uma olhada e cada um dentro da sua área, né? Observar alguma coisa daquela criatura. Quantos por cento das pessoas envolvidas em casos assim, elas vêm anonimamente até ti ou até os grupos para relatar as coisas? No caso do Badan, por exemplo, Badan nega, né? O Badan Palhares, lá da Unicamp, ele nega. Mas nós conseguimos 2 depoimentos bem posteriores de 2 enfermeiras que trabalharam com ele que viram a criatura. Então, assim, tá mais do que provado que realmente passou por lá, por Campinas. Tem um outro rapaz que também deu entrevista pra gente, que viu uma das criaturas vivas dentro de um terrário. Ele chegou a levar a gente na Unicamp nessa área, e eu e meu cunhado passamos nervoso lá, porque até helicóptero e segurança mandaram em cima da gente. É uma área que atualmente tem uma tal de patologia avançada. E é toda monitorada de câmera. Eu nunca vi isso. Você entra lá na Unicamp, aliás, na Unicamp, onde tem o Hospital das Clínicas, aquela região não tem câmera naqueles locais, mas naquele local específico, onde o cara viu a criatura naquela época, a gente voltou lá anos depois, e o negócio tem geradores para aquele tipo, deve ter algum tipo de geladeira, alguma coisa ali para conservar. E a coisa mais engraçada que eu vi neste lugar, que agora eu tô lembrando, foi do lado direito, assim, havia uma espécie de uma entrada, parecia um bunker,
Só que tinha uma placa. Nessa placa estava escrito assim, não se aproxime, cuidado, carrapato. Você acha que na Unicamp, se tivesse carrapato ali, você joga um veneno, alguma coisa e acabou. Mas tu foi lá na loucura pra tentar achar as coisas? Não, a gente foi porque esse cara que deu depoimento, que viu a criatura dentro de um terrário, ele e o amigo dele, né? Deixa eu contar mais ou menos a história, como é que foi. Ele é filho de um cara rico que fazia festas. E o reitor da Unicamp frequentava a casa deles e tal. E o reitor estava mamado, né? Já estava alto na festa. E estava aquele burburinho, negócio do ET. E aí eles perguntaram pro reitor. E o reitor disse que sim. E depois deu uma desconversada, porque estava alegrinho ali. E aí esse cara, como vivia ali dentro da Unicamp, ele falou... pelo que ele falou, só pode estar naquele lugar. E ele, junto com o amigo, foram para lá. E aí um subiu nas costas do outro, e aí tem a parte do ar-condicionado, que não tinha o ar-condicionado. Eles entraram por ali para olhar. E aí tinha um terrário sem água, né? Um aquáriozinho, mas sem água. E tinha uma coisa assim, olhando meio para a parede. Só que aí, de repente, eles começaram a escutar um barulho, como se fosse um arranhar ou um zumbido, como você passa a unha no brim, né? na calça jeans. Fica aquele zzz, zzz, zzz. Eles ficaram olhando e tal, né? Aí, de repente, aquela criatura virou com aqueles olhos vermelhos. Aí o cara assustou e pulou já do ombro do outro. E vamos embora, o que foi? E aí, nisso, começou a chegar um carro com os caras armados. Aí eles apavoraram, entraram no carro deles e saíram cortando por dentro do mato. Porque ele conhecia ali, meteu o carro no meio do mato para fugir dos caras de arma correndo atrás deles. Aí ele foi embora, conseguiu despistar, os carros ficaram para trás e aí ele ficou só naquela neura assim, vão chegar na minha casa, daqui a pouco vai chegar gente aí. Mas não chegou. Aí passou um tempo, ele publicou isso num comentário de um site do Philip Kling David. E aí o meu cunhado viu, ligou pro Philip, falou, Philip, exclui esse comentário aí. E vamos tentar, né, descobrir e conversar com esse cara. Porque o que ele tá falando aí, ele viu a criatura lá na Unicamp, né? É algo bombástico. Aí ele tirou do ar, a gente conseguiu localizar o cara e fui eu e meu cunhado lá. Aí ele topou de gravar com a gente, gravou e depois a gente falou, você levaria a gente até o local onde você viu? Falou, eu já voltei lá uma vez com a minha namorada e passei um nervoso lá, porque tinha segurança de novo, né? E já tinha passado alguns anos que eu fui levar só para mostrar para ela onde tinha acontecido. Aí eu falei, mas leva a gente, tá bom, vou levar, né? Ele ficou meio assim, mas levou. Aí quando a gente tava lá, tem helicóptero. Eu tava filmando e aí veio o barulho do helicóptero. E aí o cara chegando de moto, aí eu já escondi tudo, a gente tava de crachá, eu e meu cunhado, viramos o crachá assim, ao contrário, porque o meu era um crachá do Banco do Brasil. Até pro cara não saber se a gente é cientista, o que raio que é. E eu tava de terno, também tava de social, ele também tava de social, e aí o segurança já veio na nossa direção. Aí eu falei, deixa comigo, cara, vai indo pro carro. Aí eu fui na direção do cara, assim, meio confiante, falei assim, bom dia, né? E eu olhei pra ele, aí ele ficou meio perdido, ficou meio parado, não sabia se abordava, porque você respondeu, não ofereceu nenhuma reação de que tá com medo ou que tá fazendo alguma coisa errada, e se de repente ele aborda e é alguém que tá autorizado, sei lá, o que ele deve ter pensado. Eu sei que a gente entrou no carro e zarpamos de lá. Nem teve coragem de seguir na missão. Não, cara, nada. E tu já conversou? Uma coisa que Mas não tava mais lá a criatura, a gente só foi no local para saber onde ele mostrar exatamente onde ele e o amigo dele viram essa criatura